saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui convosco, pastor Zé Rodrigues, que nos recebeu com muito carinho, com muito amor, a esposa, bem alegre, jovem, disposta, né? Essa família que está se doando para Deus aqui, nessas terras distantes do nosso país, mas abençoando outras vidas com a palavra de Deus. Que Deus abençoe ele, a esposa, e é um amigo, desde o primeiro dia que, a primeira vez que aqui estivemos, através do pastor Wellington, né? Nossa ponte, nosso amigo, ele, a esposa, Ruth, né? Ruth Sara, Anabela, é isso mesmo, Anabela, e nós temos essa amizade, essa comunhão, e é como está em João 17:21, é essa unidade que faz com que vivamos o verdadeiro evangelho, é a nossa comunhão. Perguntaram certa vez se Jesus tinha falhado, porque a oração dele foi: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim. E alguns teólogos disseram que ele não cumpriu isso, e o ecumenismo diz que haveria de cumprir. Só que às vezes eu posso estar separado de um calvinista, de um batista, separado por questões doutrinárias, mas não estou separado pelo sangue de Cristo. Entenderam? Tem pessoas que servem a Deus e a Cristo na mesma fé que eu sirvo. E nós sabemos de grandes avivalistas, como John Wesley, como o próprio Charles Spurgeon, que tinham correntes teológicas diferentes, mas o Cristo era o mesmo. Entendeu? Às vezes eu posso ser um pós-tribulacionista, um meso-tribulacionista, eu posso ser um amilenista, eu posso ser dessas correntes, mas o meu Cristo e o teu Cristo é o mesmo, para juntos nós irmos morar no céu de glória. Quem acredita, diga amém. Queridos, nós vamos já de pé, vamos fazer a leitura. Eu, quando estive recebendo o convite para estar aqui com os irmãos, também sempre acompanhado da minha esposa, né, a Derian, que está comigo. Ela não está muito bem de saúde, né, mas está junto aí comigo em nome do Senhor Jesus, né? É a minha esposa que sempre está ao meu lado, né, e estamos juntos fazendo a obra de Deus. E quando o pastor Wellington falou conosco, pastor Israel, para estarmos aqui, me veio a seguinte interrogação: o que eu vou falar para os irmãos que estão ali na Europa? O que eu vou falar da parte de Deus? E Deus colocou no meu coração Josué. Então eu estou falando desde o primeiro dia que nós entramos aqui sobre Josué. E hoje nós vamos ler Josué capítulo 2. Você que tem a sua Bíblia, você pode pegar ela e vamos abrir. Quero agradecer aos líderes e aos pastores que também estão em linha de frente aqui nesse país, fortalecendo vidas pela palavra do Senhor Deus. Josué, no capítulo 2. Quem encontrou, pode dizer amém. Amém. Josué 2. Estaremos lendo do versículo, Josué capítulo 2. Nós vamos ler do verso 9, diz assim: E disse Josué 2:9, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fez aos 2 reis dos amorreu, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e aonde?
Quem veio ouvir a palavra de Deus? Então eu quero pedir que os irmãos se concentrem, que as crianças também se concentrem. Aquela que é bem novinha, quando ficar incomodada, o pai, a mãe, pode se levantar, dar uma voltinha lá fora, porque criança tem isso. A gente sabe que a criança ela é diferente de um adulto, mas nunca deixar atrapalhar a palavra de Deus quando estiver sendo pregada, porque Deus fala pela palavra. Aonde não há ordem, Deus não fala pela palavra. Jeremias 48:10. É maldito quem faz a obra do Senhor como? Relaxadamente. Então é o primeiro passo para nós ouvirmos bem a palavra de Deus. A missionária Cida, né? A sua companheira, que ela já esteve ali no Tirirical conosco. A missionária Cida já esteve lá em Coroatá com meu pai, né? Que trabalhou ali e brevemente vai estar conosco lá em Tirirical. Os irmãos querem louvar a Deus pela palavra. Se é verdade, diga amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos, quem veio para ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre o que você precisa saber sobre Deus. O que você precisa saber sobre Deus. Ouçam bem isso. O que você precisa saber sobre Deus. O que você precisa saber sobre Deus. Diga comigo, o que você precisa saber sobre Deus. Ouçam bem e olhem bem para mim. Aqui tem crente, tem pastores, tem líderes que às vezes sabe muito sobre Deus, mas conhece pouco de Deus. Saber muito sobre Deus não quer dizer que você tem grande conhecimento ou intimidade com Deus. E eu queria que vocês me escutassem, porque vocês estão em terras aonde o poder do evangelho não é ainda grandioso. Não é como o Brasil. E se vocês quiserem fazer a diferença, eu quero falar isso aqui para os senhores e as senhoras hoje. Quando falamos sobre o que precisa mais ainda saber sobre Deus, eu não estou falando de uma alegria esporádica. Eu não estou falando de um momento, de um culto de você entrar em um êxtase. Isso não é saber sobre Deus. Isto não é conhecer a Deus. E eu vou provar tudo isso na Bíblia para vocês. Há pessoas que entram em transe, entram em um estado, são até líderes, mas não sabem nada de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1, quando você lê o capítulo 2, verso 12 de 1 Samuel. E eram os filhos de Eli, filhos de quem? De Belial. Que era o quê? Que não conheciam ao Senhor. Eu estou falando de sacerdotes. Agora ouçam bem isso. Como era que eram sacerdotes, conheciam todo o rito de ser sacerdote, mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. E não, vamos lá, e não, às vezes você pode estar rodando dentro da igreja, mas não conhece o Senhor. Às vezes você pode estar pulando dentro da igreja, mas não conhece o Senhor. E eu vou dar aqui uma prova para vocês. Há muitas pessoas que são desses movimentos, mas na hora que tem qualquer coisa, saem da igreja. Quando tem qualquer coisinha, criam divisão na igreja. Se levantam uns contra os outros na igreja. Não conhecem ao Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aonde? Em união. E como é que eu conheço a Deus e eu rasgo o corpo de Cristo? Como é que eu conheço a Deus e sou da briga, da baderna, da conversa, do escândalo, da fofoca, do fuxico? A Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de
de Belial. O verbo iadá, conhecer, é o mesmo verbo que eu vou falar desse capítulo 2 de Josué. E quando nós olhamos para a Bíblia, o Salmo 100, verso 3, também usa o verbo iadá. Sabei, vamos lá, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez o quê? Povo seu. E ovelhas de onde? Então vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele: você, diga na autoridade, você não é bode, é ovelha. É ovelha. Quem é a ovelha de Jesus Cristo aqui? Quem é ovelha, irmãos? Ouçam bem. Eu quero que você que veio aqui ouvir a palavra de Deus, escute o que Deus tem para falar. Quando você olha para esse texto, sabei que o Senhor é Deus. Vamos lá, digam comigo. Sabei que o Senhor é Deus. Mais uma vez bem forte. Sabei que o Senhor é Deus. Agora, se você fizer o maior curso teológico da melhor universidade do mundo, você pode saber sobre Deus, mas pode não. Às vezes tem irmão que diz assim: fulano tem muita Bíblia. Ele tem Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Porque deixa eu dizer para vocês, ensinar Bíblia não é o mesmo nível de um professor universitário. O professor universitário ensina conceitos e ensina ciência. Vou dizer como é. Isso aqui é a física. A lei da física trabalha assim. Qualquer pessoa que estuda física, química, biologia, história, ele vai entender que o professor ensina conceitos, mas nenhuma matéria te dá conhecimento do universo. Te dá teorias do universo. Nenhum professor de filosofia te dá a essência da vida, mas te dá conceitos da vida. Quando você olha para Deus, e isso aqui é muito profundo, ninguém pode ensinar Deus. Escutem essa aqui. Ninguém pode ensinar a Deus. Eu não posso ensinar. Um curso de teologia, ele vai me dar nuances, ele vai me dar perfis sobre algumas características de Deus. Mas ele não me leva para o nível de uma intimidade com Deus. Ele não me leva a esse nível de comunhão com Deus. Por que, pastor Ziel? Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas e de toda ciência. Quão insondáveis são os teus e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ora, se Deus é inescrutável, se Deus ele não pode ser aprendido, como é que eu vou saber sobre Deus? Vocês sabiam que cada crente que está aqui, se vocês de fato soubessem sobre Deus, vocês não precisariam de alguém para programar você para um culto. Evangelizar à força. Vamos cantar só se tiver dinheiro. Vamos fazer um evento só se convidar o fulano de tal mais importante. Quem conhece a Deus é diferente. Quem conhece a Deus pelo Espírito Santo, a vida é diferente. Eu não estou alegre em um culto de festa. Eu estou alegre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Porque eu sei quem é Deus. Hoje eu quero que você entenda isso aqui. Quando Deus aparece para Moisés, escute. Êxodo 3:6. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de...
O que foi que Moisés fez quando Deus falou com ele? Vamos lá. O que foi que Moisés fez quando Deus falou com ele? Nesse versículo, sabe o que foi que ele fez? Cobriu o seu rosto. A Bíblia diz que quando Pedro viu que Jesus, em Lucas 5, sabia onde estavam os peixes, Pedro não pulou na presença de Jesus. O que foi que Pedro fez? Sai daqui, porque eu não sou digno de estar na tua. E toda pessoa hoje, quando diz que está na presença de Jesus, ele usa de saliência. Ele diz assim: eu estou aqui no poder e eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Quebrar para onde? Tu vai quebrar o quê? Glória de Deus não te torna saliente. Glória de Deus não te torna autoritário. Glória de Deus te humilha. Glória de Deus te bota no chão. Quem glorifica? Hoje à noite nós vamos estar aqui na glória dele. A Bíblia diz que quando a glória desceu na casa, os sacerdotes não podiam fazer o que na casa? Ficar de pé e nem entrar. Oh, escute bem, eu queria que o povo do Brasil e do mundo entendesse o que é Deus, gente. Compreendesse o que é comunhão com Deus. Eu não estou falando, tu está sentindo, tem um aqui, trisca aí, tu está sentindo, dá uma gargalhadazinha, o outro faz um pinotinho, amanhã na hora que tu sai ele puxa a faca. É assim ou não é? Ele está glorificando aqui no reteté, que isso não é de Deus, ele no reteté, mas basta uma coisinha desse tamanho, ele não pisa mais em igreja, ele não glorifica mais, ele deixa de se congregar. Quem tem glória de Deus é humilde, quem tem glória de Deus tem comunhão. Só quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama, fizer o quê? Se humilhar, orar, me buscar, se conver dos seus maus, vamos lá, só quem glorifica a Deus. Só quem glorifica a Deus. Escutem essa. Conhecimento científico, às vezes entra um doutor aqui dentro e a gente diz, fulano é um grande doutor. Quer dizer que ele sabe de Deus nada não. Tem nada a ver. Fulano é um grande cientista. Ele pode saber do que ele estuda e que os outros ensinam. Fulano, irmão, estuda a Bíblia. Eu conheço o crente que lê Bíblia todo dia e é bandido. Cita a Bíblia, porque até o diabo foi o primeiro hermeneuta do mundo. Foi Satanás. E Tiago diz que ele crê, mas ele não faz o quê? Então pronto. Porque olha para cá, não é questão, se o pastor José Rodrigues ficar bem aqui, gente, vamos ser crente, gente, vamos andar em santidade, isso não vai funcionar. Só funciona se você conhecer o mesmo Deus que ele está pregando. Vocês entenderam agora? Não adianta eu chegar aqui para vocês e ficar aqui pregando, olha, receba, toma daqui, pega daculá. Se tu não te converter, Jesus disse que o céu é aberto, é para quem se converte. Lá no capítulo 1 de João, ele diz, tu agora verás o céu aberto e o Filho do Homem. Então escute bem uma coisa. Quando você vai para Romanos, aliás, para 1 Coríntios 2, verso 11, a Bíblia diz, quem conhece o espírito do homem? Senão, o próprio homem, porque nele está o seu espírito. Aí ele vem, e quem conhece o espírito de Deus? O verso 10 diz, mas Deus nula revelou pelo quê? Pelo seu espírito. Isso aqui, gente, só entra se Jesus abrir os teus olhos espirituais. É a revelação divina.
Você pode estudar tudo o que você quiser, mas se o Espírito Santo não te revelar, você não vai saber nada de Deus. Mateus 16, Jesus disse para Pedro, não foi a carne e o que mais? E nem o sangue o quê? Mas quem? O meu Pai. Então, se eu quiser saber mais sobre Deus, eu tenho que desenvolver, olhe para cá, nós temos o conhecimento teórico, nós temos o conhecimento científico. Agora, quando se trata de Deus, o conhecimento para ele é a revelação. E essa revelação me leva a uma intimidade, e essa intimidade me leva a um relacionamento. Então, escute nesta noite, que aqui é uma questão de você compreender a palavra. Eu estou falando de uma mulher. Como é o nome dessa mulher que eu li aqui? Como é o nome dela? Raabe. Ele é bom de Bíblia. Olha, o nome dela era Raabe. Tem 3 mulheres na Bíblia que era de povo bagunçado e vida bagunçada e que Deus falou com ela ou com elas tremendamente. A primeira, vamos apresentar uma. A primeira que nós temos é a Raabe. Raabe era uma vida bagunçada. Deus falou com ela. A segunda que vai entrar também na genealogia, como é o nome dela? Ruth. E Ruth era o quê? Moabita. E quem era de Moabe não era perfeito. E a terceira mulher de vida bagunçada, que já tinha possuído 5 machos, e o que estava na casa dela não era dela, como era o nome dela? A Samari. Observe, irmãos, que eu vou mostrar agora para vocês. Essas 3 mulheres, escutem bem, o Senhor Deus mexeu com ela, que às vezes tu que anda querendo ser tão santinho, tão perfeitinho, tu não derrama lágrima na presença do Senhor, tu não choras na presença do Senhor. A Ruth, ela olhou, está lá no capítulo 1:16, ela olhou para Noemi e disse uma coisa que até surpreendeu ela. Ela disse, vai embora que eu não tenho mais filho para casar contigo. Ela disse, eu não posso ir embora, porque de agora em diante o teu povo é o meu, e o teu Deus é o meu. Agora, como foi que Noemi ganhou Ruth para o Deus dela? É porque Noemi perdeu o marido e não reclamou de Deus. Perdeu os filhos e não reclamou de Deus. Andava no sofrimento e não andava atrás de igreja aqui e acolá, pulando aqui e acolá. Ela ficou na casa, ela ficou sofrendo. E na hora certa, Deus entrou em cena. Quem aqui acredita nesse Deus? Levante a tua mão para o céu. Se você acredita nesse Deus, o cenário pode ser de tristeza, o cenário pode ser de desgraça, mas uma hora ele chega. Ele chega. A segunda era a mulher como samaritana. Ela começou dando lição de moral em Jesus. Como é que tu vem pedir de beber? Que sou o quê? Às vezes tem irmão que quer dar lição de moral na gente, ele é mais ruim do que o Satanás. Vocês sabiam dessa? Ela queria dar lição em Jesus, era assim ou não era? Mas quando ela começou a falar, olha para cá, não mexa com Jesus, porque tu não tem diálogo contra ele. Ela começou mexendo com Cristo, Jesus olhou para ela e disse assim, verso 10, 4 de João, se tu conheceras o dom e quem é o que te... Meu irmão, olha para mim aqui agora. Ouçam bem, olhe para cá. Hoje eu quero falar isso aqui. Você sabe quem é o Jesus que você adora? Você sabe mesmo quem é o Deus que você serve? Olha que Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água. Se você soubesse quem é que você está adorando aqui nesta casa. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Se você soubesse quem sou eu, mulher. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui em Portugal. Se você souber quem é Jesus, você entra em qualquer carro aqui, em qualquer coletivo, em qualquer bairro, em qualquer praça, sem nenhum medo, porque você sabe quem é Ele. Se você sabe quem é Jesus, você não tem medo de feitiço, de assombração, de praga do inferno, porque você sabe quem é Ele. Se você sabe quem é Ele, você não tem medo de entrar no quintal de tarde, de noite, de dia, de manhã, e nem de seta que voa, porque você sabe o tamanho do poder que o Jesus que você serve, quem glorifica, só quem está entendendo. Se tu soubesses quem é que está te pedindo, o quê? Agora olha para cá, por que tu conheces Jesus e tu nunca está satisfeito aqui? Se tiver acontecendo um avivamento lá nos Estados Unidos, eu não preciso ir para lá. Eu estou avivado aqui. Meu Deus, quando surgiram aqueles jovens, aí pronto, era gente pegando avião, eu vou para lá. Jesus disse que quem bebe dessa água tornará até, mas quem bebe dele, o que é que acontece? Não, diga vocês, o que é que acontece? Diga vocês, o que é que acontece? E por que que tu anda com sede? Lá no Brasil tem muitas igrejas, como vocês sabem. Nós temos uma área lá que um dia eu fui visitar. Aí o pastor disse para mim: pastor Aziel, só daqui para a nossa Assembleia de Deus, só nesse bairro, eu vou lhe mostrar 30 igrejas. E ele foi contando, numa área nossa. Olha aí, pastor, 1, 2, 3, casinha, salãozinho, portinha. E aí quando você chega, cadê o irmão fulano? Pastor, ele mudou, porque ele disse que mudou para a igreja do fulano. Ou seja, nós estamos procurando igreja de rodízio. É a que tem o melhor rodízio, a que tem a melhor picanha da fé. É a que tem o melhor óleo, é o que tem... Aí Jesus olha para a mulher samaritana e diz: eu não já te disse, quem bebe desta? Quem bebe desta? Quem bebe desta? Não tornará? Mas quem bebe da água? Quem tem Jesus, irmãos, é como a mulher que é bem casada. Pode ter o homem mais bonito do mundo e o marido dela ser feinho. Ela pode olhar e ver que o outro homem é um galã, é assim ou não é? É bonito, mas o marido dela, ela é feliz com quem? Assim é Cristo. Quem aqui está feliz com Jesus? Aí observe que, olhe para cá, a mulher não entendeu. A mulher não entendeu. Jesus diz: vai chamar teu marido. Ela diz: eu não tenho. Disserte bem, porque tu já possuíste, e o que tu tens. Aí ela muda de conversa e diz: eu vejo o que tu és. Só que o problema, escute bem, ele não adivinhou só negócio do marido dela, porque tem uns que adivinham a tua identidade, a tua carteira, ele faz uma assombração, mas tu fica ruim do mesmo jeito. Ele não adivinhou, porque eu posso fazer um curso e adivinhar seu CPF. Eu posso jogar aqui e adivinhar a tua vidinha escondida. Agora, Jesus não só adivinhou, ele olhou para ela e disse: vai chamar teu marido. Ela: eu não tenho. Ele disse: tu já tiveste quanto? Pronto. Aí ela volta e diz: Senhor, olha para cá, eu vejo o que tu és. Aí ela diz, ela quer mudar de vida. Não adianta profeta revelar teus podres se tu não muda de vida. A minha Bíblia não diz que você é gerado pela revelação do profeta. A minha Bíblia diz em 2 Pedro 1, 21, 23, você é gerado pela palavra, sendo de novos gerados pela palavra, pela semente incorruptível. Ela sai do nível e diz: eu vejo que tu és profeta. Ela sai do nível e vai na cidade. E ela diz agora para a cidade, porque para tu ser crente, tu tem que ser crente aqui dentro e lá fora.
Não adianta a pessoa revelar, tu aqui, tu está devendo a cidade todinha e dar uma de crente. Ela correu e disse, vinde e vede um homem que disse tudo da minha vida. Agora ela não chama mais ele de profeta. Ela diz, não será ele o quê? O me? Ela agora vai para o nível do Cristo que é revelado. 3 mulheres. Jesus sacudiu a vida delas. E aqui você tem a terceira. Raabe. Os irmãos sabem que Josué está diante de um grande desafio. Qual é o desafio? O desafio de levar Israel à terra prometida. Mas ele tem 2 problemas para começar. 1, vai enfrentar os cananeus. 2, ele tem um problema natural, que era o Jordão, que estava na época da cheia. Quantos problemas eu disse? 2. E ele pega, olhe para cá que eu vou falar para vocês como é saber de Deus. Porque tem crente que nunca aprende. Bate a cara 30 anos e 30 anos na peia. Aí quando ele viu Moisés enviar, Números 13 e 14, quantos espias Moisés mandou para ver a terra prometida? Vamos lá, falem bem forte, quantos? 2. Mais uma vez, quantos? 2. E quantos Josué mandou? Diga. 2. Quanto? 2. Por que o senhor acha que ele mandou 2? Não sabe? Vamos lá, é participação, olhe para cá. Olhe para cá. Ele, Josué, eu pergunto, nos 12 que foi, ele também foi? E o que aconteceu entre os 12? Hã? Só fuxico. Não bota muita gente para ficar mexendo na igreja, não, que só dá fuxico. Eu, quando vou entrando na igreja, que eu vejo um grupinho, aí eu já digo logo para ver Jesus no Espírito. Não precisa ninguém profetizar para mim. Roda dos escarnecedores. Quando eu vejo que eu vou entrando dentro do banheiro, aí tem 2 ou 3 conversando e muda de conversa, aí eu já sei, é o espírito do diabo que já está ali. Até o Senhor Jesus não enviou de 10 em 10, ele enviou de quanto? Então só bota 2. É por isso que o próprio Senhor Jesus, quando Deus foi criar o casamento, ele criou quantos? Pronto. E ele ainda fez o seguinte, os 2 para não atrapalhar o negócio, Gênesis 2, 24, os 2 serão o quê? Não dá certo 3. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, é melhor serem 2. Não mistura muito não. Bota 3 amigas para andarem juntas. Bota 4 irmãs do círculo de oração para andarem juntas. É Bíblia, irmão. Eu só prego Bíblia. Vocês me trazem, mas esse é o meu jeito. E é desse jeito. E a igreja tem que aprender a ser crente mesmo. Agora observem bem. Quantos Josué mandou? 2. Para olhar uma cidade, uma missão daquela, ele manda quantos? E por que ele mandou 2, igreja? Por que ele mandou só 2? Porque ele sabia que se tivesse alguma falha, se tivesse alguma coisa que não desse certo, os 2 não iam espalhar como os 10 espalharam. Porque, imagina, olha para cá, 10 negativos dentro dessa igreja aqui. Deixa o pastor botar 10 cabras ruins aqui dentro, para vocês, se vocês querem ver o diabo, bota. Bota 10 irmãs juntas. Até oração, irmão. Oração, só gosto de orar só. Eu vou explicar. Às vezes tem irmão, pastor, tem oração que eu quero orar com a cara no chão. Não é assim? Eu quero ficar com essa parte aqui para cima. E aí se a pessoa olhar, diz, meu Deus, olha a posição do pastor. Outra, tem segredo que é só tu e quem? E Deus. Aí tu fica. Tem irmã que fica orando e a outra irmã, meu Deus, tu sabe que parece que o meu marido não me ama. Ele não me ama. Aí a outra, é assim, não é? É aqui que eu entro. Olhe para cá, tem coisa que é só você. Diga aí para o teu irmão que está ao teu lado, é só você e Deus. Mas eu tenho outro recado de Deus. Tem coisa que é só você e seu marido.
Josué mandou quantos? E ele há 38 anos atrás, ele já tinha sido o quê? Ele já tinha sido o quê? Há 38 anos. Olha para cá. Irmãos, tem coisa que não precisa Deus descer do céu e me ensinar. Ele já me ensinou pela experiência. Ele pegou e não disse para ninguém que ia mandar os dois. Ele mandou caladinho. E olha aí, como é que diz o texto bem aí? Vamos lá. A gente fala de Bíblia. Bíblia é isso aqui. E eu vou mostrar como é o nível de espiritualidade. Como é que diz o verso 1? Verso 1 do capítulo 2. Como é que diz? Bem forte aí. Vamos lá. Todos. Quem achou? Vamos lá. E Josué, filho de Num? Para aí. Olha, a igreja, pregue comigo. Enviou como? Enviou como? Tem coisa que deve ser no secreto. Tu está com um plano de abrir uma empresa, de botar um cachorro-quente para vender. Conta para todo mundo não. Nem todo mundo tem ideia. Nem todo mundo tem plano. Às vezes você tem um coração bom, aí começa a contar. Mas o maléfico está te ouvindo. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 10, que tem que juntar as duas coisinhas. A simplicidade da pomba e o que mais? Então pronto, tem que ter um pouquinho de quê? Os dois têm que estar aliados, porque se tu for besta demais, todo mundo come teu fígado. Eu conheço na igreja, irmão, que diz assim, pastor, é porque eu pensei que na igreja, eu confiei tanto. Confiou porque tu quis. É assim ou não é? Porque Jesus escolheu quanto para andar com ele? E dentre os 12, quem era que tinha? Lá em João 12, como é que Jesus chama ele? E um dos 12 era? Era o diabo. Era o diabo. Irmão, tem gente que anda com a gente que é o diabo puro. Ele quer ver uma falha em você. Ele quer ver um fracasso. A Bíblia diz que ele fez secreta. Aí ele disse, vão lá, não façam nada. O que foi que ele disse que era para fazer? Vamos lá, quem disse aí? Fazer o quê? Observar. E o que mais? Rodear. Olha para cá. Observar e rodear. Não seja um crente otário. Não seja um crente besta. Chegar no local, vá andar e vá fazer o quê? Reconhecer o terreno. Isso aqui é muito importante para você. Aí ele manda os espias. Olha para cá. Os espias começam a fazer o que na cidade? Vamos lá. Eles começam a fazer o quê? Rodear e fazer o que mais? Hein? Aí eles percebem e vê uma mulher andando na rua. Como era o nome dela? Vamos lá, pregue comigo. Como é o nome dela? Mas ela não tinha um andar de santa. Ela não tinha um andar de mulher de Deus. O andar dela era de quê? Hein? De prostituta. O andar dela era de quê? Pronto. Ei, irmão, a gente sabe quem na igreja é a mulher crente e quem na igreja é a mulher que anda com cara de safada. Sabe ou não sabe? Vem falar já, até ajeita o corpo e a voz. Ela fala com todo mundo diferente, mas quando vem falar com a gente, você vê a suavidade. E está lá em Provérbios capítulo 5, é assim que ela age. É ou não é? E eles olharam para ela e disseram, vamos perseguir aquela mulher. Só que eles vão dar uma de detetive. Porque vocês sabem que quando a polícia quer pegar um bandido, ela vai pesquisar um cidadão de bem? É não? Quando a polícia quer pesquisar num bairro, ela quer entrar para pegar um bandido, como é que ela faz? Me ajudem. Ela se infiltra. E como é, pastor, que ela se infiltra? Usando os mais difíceis. Aí ela chega lá, tu tem uma drogazinha para vender aqui para mim? Aí o besta, né, assim? Eu tenho, vem aqui. É assim ou não é? É ou não é? Pois foi assim que eles agiram, com saber do... Eles não queriam nada com ela. Irmão, isso aqui é lindo demais. Oh, glória a Deus. Porque aqui, missionária Cida, deixa eu dizer para vocês, já era Deus providenciando para aquela mulher ser salva. Ela era uma prostituta, mas agora ela estava dentro
da fortaleza do mal, ela estava dentro de Jericó, mas dentro de Jericó, ela começou a ouvir dizendo: tem um Deus, tem um Deus dos céus. Aleluia. E aí fica aí uma aula para os calvinistas. Por quê? Porque do lado dela já tinha o desejo de ser salva. E aí vem a outra: e por que que os espias foram para lá? Aí pronto, ela andando, né, assim, e ela olhava: o que que esses homens querem? E ela olhava. Quando deu fé, foi o que aconteceu? Eles entraram na casa. Irmão, isso aqui é lindo. Olha para cá, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Eu vou te mostrar agora o nível de conhecimento de Deus. Olha para cá agora. Eles entraram, quando eles entraram, ela fez o quê? Trancou a porta. Trancou a porta e pegou e levou logo eles lá para cima. Essa palavra, quando você pega essa palavra prostituta, pornê, do grego, tudo leva a crer que ela não era uma prostituta religiosa. Ela era uma prostituta, mas ela também tinha a profissão de trabalhar com linho. Está aí no texto. As canas de linho. Ela tranca e leva eles lá para o telhado, para o eirado. E olhem para cá. Quando ela leva esses homens, na mesma hora batem na porta dela quem? Os enviados do rei. Uns homens entraram nesta cidade e entraram na tua casa. Bota para fora. Aí aqui entra o mais interessante. É aqui que eu quero falar. Qual é a ética do texto? É mostrar que ela era prostituta? Não. É mostrar que ela é mentirosa? Não. Porque ela ainda não tinha vida transformada. Mas tinha uma coisinha que estava começando a nascer no coração dela. Porque quem é transformado não é da bagaceira. Quem é transformado não é da desgraça. Quem é transformado não é da mentira. A Bíblia diz que começou a nascer no coração dela um desejo de servir a Deus. E ela coloca a vida dela em risco. Ela olha e diz: é verdade que eles já vieram e entraram aqui, mas já foram. Olha a inteligência dessa mulher. Vão depressa. Ela estava dando a entender que ela não estava sendo antipatriota. Vão ligeiro, senão vocês não pegam eles. Vão lá, pegam eles para nós. Ela não deixou transparecer que eles estavam onde? E os dois homens escutando. Rapaz, o que essa mulher quer escondendo nós aqui? E com mentira. Porque quando tu não é crente de verdade, sempre tu tem mentira. Cobrador chega lá na tua casa. Cadê o fulano? Aí é o Ananias e a Safira dentro de casa. Ele saiu. Não é assim. Mas ele está lá dentro do quarto assistindo televisão. A televisão que ele não pagou, que ele comprou. É assim ou não é? Eu estou mentindo? Cadê os homens? Agora olha para cá. Há um teólogo que diz que ela ainda não era transformada. Ela só estava com desejo, começando a ter um desejo de mudar de... Ela já queria um outro senhor. Por que ela não foi fiel para com o senhor do Jericó? Sabe por quê? Porque ela agora já estava sabendo que tinha um outro Deus. Mas ela ainda não sabia como era que servia a ele. Olha para cá, eu entendo, gente, olha para mim aqui. Eu entendo que quando uma pessoa, pastor Rodrigo, José Rodrigo, quando ele aceita Jesus, que ele vem para cá, ela pode vir até com a sainha véia culta, cheia do diabo. Pode ou não pode? Sim ou não? Porque ela é nova o quê? É nova convertida. Tem irmão aqui que vai aceitar Jesus e ele ainda vem para cá com o quê? Com um cabelão bem aqui atrás. Sim ou não? Ele é o quê? Ele pode aceitar Jesus e ainda, de vez em quando, ele puxar um fuminho escondido. Sim ou não? Mas com o passar do tempo, convivendo com os santos, convivendo no reino da luz, ele vai dizendo: isso é trevas, isso não serve mais para mim. Agora eu sou de santidade, de vida, em Jesus Cristo. Só quem é lavado pelo sangue de Jesus.
Eita, glória a Deus. Quem tem Jesus não anda na mentira. Olhe para cá. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a experiência com Deus. Mas se tu queres experiência com Deus, Paulo diz, deixando toda mentira. Olhe para mim aqui. Se tu sentir poder de Deus aqui, andando na mentira, não é poder de Deus, é poder do diabo. Se tu sentir poder de Deus aqui, dizendo que é de Deus, está na mentira, na servergonhice, no adultério, tu não és de Deus. Efésios 4, 27. Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou falar é da Bíblia, o que eu vou falar é da palavra do Senhor, e eu quero que eu e você cheguemos no céu, e para chegar no céu, nós precisamos desta santidade. Como é que diz? 4, 27. Está na tela? Olha aí, na tela, olha lá. Vamos lá, todos vocês bem forte. Agora vamos lá. Tem irmão que pensa que dá lugar ao diabo é quando ele vê uma pessoa possessa e diz, eu te resisto, Satanás. Vem pra cá não, Satanás. É não, bota aí o que segue. Vou mostrar como é que tu não dá lugar pro diabo. Vai lá. Se tu era um ladrãozinho fino, aceitou Jesus, não faça o quê? E o que mais? Vai trabalhar. Pastor, é porque nunca saiu isso de mim. Jesus não entrou em tu. É porque tem muita gente que anda com isso. Eu não posso ver uma gaveta aberta. Manda chamar a polícia, porque não presta. Quando Jesus entra, ele tira o diabo. Está lá em Mateus 12. Eu entro na tua casa, expulso o valente que está lá dentro. E quem manda nessa casa sou eu. Quem é que tem a casa lavada pelo sangue do Cordeiro? Diga glória a Deus. Vai, segue meu filho, segue. É Bíblia, para entender que não sou eu. Vai. Aí ele faz o quê? Tem o que repartir, conquistar, atravessando o período de quê? Vai, olha aí, olha lá. Agora, olha aí, tu é crente, é? Leiam vocês, para não dizer que sou eu que estou falando. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E, para aí, e como é que tu é crente? E tu amaldiçoa teu irmão? E como é que tu está aqui pulando e glorificando e tu amaldiçoa teu pastor? Quem tem Deus na vida, olha para cá. Quem tem Deus e quem tem a unção de Deus, a boca dele é só para edificar. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus te dará a palavra erudita, para que ao seu tempo levante o aba. Pegue na mão desse teu irmão e diga para ele, a minha palavra vai ser para te levantar, rapaz. Olha nos olhos dele e diga, a minha palavra vai ser para te levantar, rapaz. Oh, aleluia. Para te botar de pé. Eu não estou aqui dentro para te matar. Eu estou aqui para te colocar de pé. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. É Bíblia. Não sou eu não. É a palavra do Senhor. Bote aí, meu filho. Olha aí. Aí ele diz que causa destruir. Agora digam lá vocês. Mas que seja o quê? Mas que seja útil para edificar. De acordo com o quê? Então ouçam bem. Ela ainda não era totalmente transformada. Ela não tinha um princípio da fé. Ela não sabia o que era ser uma serva de Deus. Isso ela vai aprender quando ela entra na comunhão dos... Aí quando você lê, irmão, isso aqui é lindo, gente. Quando você lê Hebreus 11, 31. Bota na tela, filho. Hebreus 11, 31. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês leiam. Olha, pela fé, olha aí. Olha aí. Hebreus 11, 31. Pela fé, não é isso? Ó. Também foi mediante, porque a versão ali é outra. Pela fé, também foi mediante a fé. Diga o nomezinho dela. O quê? Para aí, vamos olhar. A Bíblia, irmão. Olhe para mim aqui, santas de Deus. Não era preciso o autor botar esse nome ali. Porque ela está na galeria. Pastor, eu quero ser crente aqui, mas não quero que ninguém saiba o que eu fui, não. Tem que saber. Para mostrar o tamanho da graça de Deus na tua. Pronto, ela agora estava na galeria dos heróis. Mas tem uma palavrinha que nunca vai sair da vidinha dela. Qual é? Diga bem forte, qual é? Pronto.
Se tu foi ladrão e a pessoa disse, pô, eu conheci aquele cabra, era ladrão. Não fica zangado, não. É o preço que você paga pela vida errada que você levou. E agora você entendeu que tu não prestava mesmo, mas Jesus usou. Quando você lê o Salmo 46, Deus poderia não ter botado o Deus de Jacó. Por que ele não botou o Deus de Israel? Para Jacó saber que ele não valia nada e que Deus usou de misericórdia. Jesus. Aqui tem gente, tem irmã aqui que já foi ladrona, tem irmão que já foi bandido. Um dia desse eu estava lá na área, aí eu ia saindo, aí tinha um pretãozão, mais preto do que eu. Aí eu fui saindo, aí o pastor disse assim, pastor, o senhor está vendo aquele ali? Eu disse, estou vendo. Tem vários homicídios. Eu disse, é mesmo? É. Vixe. Se ele não tivesse Jesus, irmão, a cara dele era ruim. Porque com Jesus ainda estava feia. Mas eu olhei e perguntei, e como é que está ele hoje? Pastor, desceu as águas. Está aqui servindo a Deus, mas nós. Aí ele veio para mim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu fiquei pensando, não tem cadeia que transforme um homem desse em crente. Só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aí observem, olha o que Deus coloca. Eu não teria colocado, mas ali é a palavra de Deus. Raabe pela fé. Tá bonitinho, olha. Também mediante a... Mas era para ter tirado aquilo ali. Essa palavra pornê, irmão, é todo tipo de imoralidade, é todo tipo de ser vergonhice. Eu tirava. Mas a Bíblia é inspirada por Deus. Mas também Raabe, o quê? Vamos lá, vocês bem fortes. O quê que ela era? A prostituta. Agora vamos pegar esse nomezinho e coloca aí Mateus 1,5. Vamos ver onde é que essa prostituta entra. Vamos lá, vou já mostrar para vocês. Pela fé, ela agora não queria mais aquela vida. Agora, vamos lá, observem bem. Você tem aí a primeira que eu falei, não é isso? Mateus, como é que está aí? 1,5, não é isso? Vamos lá, vai lendo aí. Aonde foi que botaram ela? Ei! Quando tu entrar aqui dentro, na hora que a pessoa... Tu não tem direito. Eu tenho direito. Quem me botou foi Jesus. Não é assim? Ah, mas tu era. Eu não prestava mesmo, não. Mas ele me amou. Eu peguei, aceitei ele pela fé. Quem glorifica a Deus? Olha, irmãos, olha isso ali. Olha para cá. Diga comigo bem forte. A misericórdia de Deus é grande. Eu não teria coragem de botar uma mulher dessa na genealogia que vai vir quem? Meu Deus do céu. Então é por isso que nós aqui estamos no mesmo barco. Quando o irmão errar, pecar, não dê uma lição de moral porque tem irmão que é assim. É, irmão, tu é um sem vergonha, tu não presta, vagabundo. O irmão pecou, irmão, não faça mais não. Eu também já fui ruim que nem tu, rapaz. E nós estamos na mesma igreja. Jesus pegou a Raabe véia. Quem glorifica a Deus? Jesus pegou a mulher samaritana. Botou tendo. Aqui tem samaritana ou não tem? Ex-samaritana. Aqui tem ex-Raabe ou não tem? Aqui tem ex-Judas ou não tem? Tem. Aí pronto, Paulo diz lá em 1 Coríntios: fostes vós assim, mas agora foram lavados, justificados, santificados. Só quem é lavado pelo sangue dele, diga glória a Deus. Aí ela, porque só o ato dela esconder os espias, ela já estava com fé. Agora preste bem atenção. Irmãos, olhe para mim agora, que eu vou caminhar para encerrar aqui agora. Eu nunca vi uma pessoa fazer teologia, ou um estudioso, ter o que essa mulher vai ter aqui. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes tu tem 40 anos de crente, mas talvez tu não disse ainda o que essa mulher disse. Quem quer ter grande conhecimento de Deus? Quem quer? Ouçam bem, eu estou falando uma coisa. A minha temática aqui é o que você precisa saber sobre Deus. Olhe para mim aqui agora.
Essa mulher não frequentou concursos. Essa mulher não frequentou escolas. Essa mulher não fez seminário. Mas é por isso que eu disse para vocês que para entrar na dimensão da fé, no mundo sobrenatural, só se você começar a se render. Mas vocês mesmos vão explicar. Coloca o 2 de Josué, capítulo 2, verso 9, que eu li aqui para vocês. Nós vamos atentar para isso aqui agora. Vamos lá. Veja bem. Observem. O que foi, olha a tradução. Eu sei que Yahvé, o que acontece? Irmãos, olha, para aí. Primeiro, eu sei, diga comigo, eu sei. Esse eu sei é o verbo que está presente, iadar. Olha para mim aqui. Só que iadar é um verbo que quer dizer perceber. Iadar é um verbo que quer dizer experimentar. Mas iadar é o verbo que quer dizer perceber com relacionar. Eu não posso viver a tua experiência com Deus. Quem tem que ter o relacionamento com Ele é você. Eu sou apenas o pregador da palavra de Deus. Eu pergunto, os espias falaram para ela quem era Deus? O texto diz que eles passaram horas e horas ensinando ela. Ela olhou para eles, trancou dentro da casa. E ela vai falar 3 coisas aqui. Uma, ela diz, eu já sei que o Deus de vocês vai dar a terra para vocês. Oh, glória a Deus. Primeira verdade, a verdade teológica. A segunda verdade, a verdade confessional. Coloca lá, meu filho. Observem bem. Olha, caiu e nós aqui não temos mais ânimo nem para se levantar. Eita, irmão. Eu estou pedindo para Deus um negócio desse lá no Brasil. E eu estou pedindo para cá. Hoje tem hora que nós estamos com medo do povo que não tem Deus. E o povo lá que estava cheio do diabo, estava com medo de quem? Eles disseram, ela disse, aqui ninguém mais tem ânimo. O rei está com medo, o povo está com medo, os soldados estão com medo, os meninos estão com medo, os demônios estão com medo, Satanás está com medo, todo mundo está acabado. Levante a tua mão para o céu que eu vim aqui como profeta de Deus. Te dizer que se você estiver do lado do povo de Deus, o inimigo não vai ter autoridade sobre você. Ela diz, nós não temos mais, aleluia, nós não temos mais o quê? Ânimo. Aqui está todo mundo, como foi a outra palavra que ela usou? Aqui está todo mundo como? Olha, quem foi que disse? Como é que diz, irmã? Aqui está todo mundo como? Irmão, olha para cá. Tem irmão que pensa que olha, essa mulher, ela estava andando e quando entrou dentro de casa, olha a fé que essa mulher já estava tendo. Essa mulher já estava tendo uma fé tão grande que ela olhou e disse, aqui é o seguinte, nós já sabemos que não tem rei, não tem soldado, não tem inimigo, que vão empatar vocês de tomar a terra. Agora olha o que ela diz. Sabe por que não vão empatar? Não é porque vocês são grandes, é porque é o Deus de vocês. Levante a tua mão e dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, agora falem bem alto. Quem era que estava dizendo essas palavras? Não, vamos tirar Raabe. Vamos, quem era? Vamos, gente, quem era? Vamos, gente, quem era? E por que tu é crente 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e não anda dizendo mais isso aí? O Deus que está lá em cima, Ele vai dar para vocês a terra. Quem crê que Deus vai dar o milagre? Agora olhe para mim aqui. Se vocês acreditarem nisso, vocês não vão precisar do pastor Zéu para trazer milagre para vocês. Qualquer irmão que está aqui
pode impor as mãos sobre o câncer e ele vai sair. Qualquer irmão que está aqui pode impor as mãos sobre a tua vida e a depressão ir embora. Qualquer irmão que está aqui pode expulsar o diabo onde estiver. Sabe por quê? Porque você tem relacionamento com quem? Você já sabe quem é? Você 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 sabe quem é? E olhe para mim, olhe para cá. Quem sabe quem é Deus, pode ter 800 profetas do diabo lá fora. Porque quando você lê o capítulo 17 de 1 Reis, tinha 800 profetas do diabo contra Elias. Mas Elias deixou eles fazerem a munganga. Tem crente hoje que anda se assustando. Fulano, eu deixo o irmão, pastor, o fulano de tal que é feiticeiro disse que vai jogar mandinga, que vai jogar, deixa ele jogar, deixa ele botar teu nome na boca de um sapo, na boca da cobra, deixa ele botar teu nome no inferno, porque teu nome já está escrito com Deus. Agora isso aqui é para quem sabe que está lá. Irmão, olhe para cá. É isso que eu estou falando de consciência, de saber quem é Deus. Olha, Deus disse assim: Moisés, eu vou matar esse povo ruim tudinho e vou te dar uma nova geração. Ele disse: não faça isso. Se o senhor fizer, tira o meu. De onde? Quem de vocês aqui está sentadinho bem aí? E tu mesmo pode dizer já. Jesus, se eu morrer agora, eu vou tranquilo a viagem. Porque o meu nome está onde? Moisés disse que o nome dele estava lá. Ele disse, porque ele disse, se não, risca. Irmão, isso é muita ousadia. Quem de vocês pode dizer para Deus, risca meu nome aí? Mexe com Deus desse jeito, mexe. Sabe o que Deus disse para Moisés? Pois tá bom, Moisés. Tu quer lidar com esse povo? Vamos continuar. Olha para mim, isso aqui é crença, gente. Eu não preciso do pastor para ele dizer que meu nome está lá no livro da vida. Eu respeito a minha liderança. Eu ouço a palavra de Deus pregada por ele. Mas o Deus que o pastor está pregando, eu digo, eu já sei. Lá no capítulo 2 de 2 Reis, quando foram falar para Eliseu, hoje vão tomar Elias. O que foi que ele disse? Cala a boca. Hein? Tem irmão que chega e diz assim: pastor Zé, Deus disse que é para o senhor me dar esse terno. Te cala. Primeiro ele tem que falar para mim. Mas que besteira é essa, não é assim? Pronto. Olha para cá. E é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Está lá em Atos 10. Quando o próprio anjo disse para o Cornélio: manda chamar. Vamos lá. Manda chamar quem? Pedro. Pronto, manda chamar ele. Quando foram chamar Pedro, o que Pedro estava fazendo lá do outro lado? Ele estava fazendo o quê? Aí na mesma hora também, o mesmo que mandou chamar Pedro foi o mesmo que vai comunicar. Tudo é nas coisas de Deus, é bem feitinho. É ou não é? Olha, Pedro, está vindo aí uns homens que vêm te buscar. Não temas, vá, não tenha. Olha aí quem está sabendo das coisas. Aí observem bem, quando ele chegou, não foi? Aí bateram na porta. É aqui que está o Pedro. Já pensou em uma pessoa chegar lá de madrugada lá em casa, do jeito que tem tanto bandido lá, aí chegar, pastor Zé, estão lhe chamando. Não é assim não. Não é assim? Ei, Pedro, estão te chamando. Aí pronto. Ei, irmão Pedro, tem alguém te chamando? Eu já sei quem é. Entra, meus irmãos. Vamos fazer um jantar e amanhã a gente viaja. As coisas de Deus, elas não são aleatórias. Quando alguém bater na tua casa, irmão, Deus mandou o senhor me dar essa bicicleta. Mandou não, que ele não falou comigo. Quem é o dono da bicicleta sou eu. Ele tem que falar comigo, eu dou para você. É assim ou não é? É as coisas de Deus. Tem irmão que fica sendo besta, tem que sendo enganado. De um irmão chega, pastor, o Jesus não tocou para o senhor me dar essa gravata. Tocou não, vai trabalhar. Vai trabalhar, não tocou aqui ainda não. O que eu quero dizer para vocês, olhem para cá, é que essa mulher, ela entrou e ela disse: eu sei que o Deus, eita Deus, o Deus de vocês. Quando ela diz eu sei, vamos lá, já vou encerrar, diga comigo, eu sei. Eu
Sabe o que é isso aqui? Diga comigo, confissão. Eu. Aí quando você vai para 2 Timóteo 1,12, olha o que Paulo diz. Eu sei em quem eu tenho. Eu sei em quem eu tenho. Eu sei em quem eu tenho. E aí por que as pessoas te arrastam? Jó 19:25, o mesmo verbo iadá. Olha o que ele diz. Eu sei que o meu faz o quê? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Vamos lá! Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida, como é que diz? Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Pode a casa pegar fogo, pode morrer gente, pode ter enchente, pode ter maremoto, pode quebrar tudo, mas você sabe quem é o Deus que vive. Obrigado, os músicos, obrigado. Escutem bem agora. Obrigado, irmãos. Agora olhe para cá. Primeiro ela faz a eu bem sei. Segundo, ela diz uma verdade teológica. Deus vai dar essa terra. E terceiro, é aqui que está. Agora tu bota lá, meu filho. Terceiro, olha a terceira verdade dessa mulher, que ela era o quê? Às vezes tem teólogo que fica só debatendo. Olha, é o seguinte, falando dessa transcendência divina, desse ser sempre eterno, sabe, Nadinha, irmão, nunca chorou na presença de Deus. É assim ou não é? É, tem deles que ficam na escola dominical. Pronto, eu tinha um que era... Ele levava uns 10 livros. Aí quando eu entrava com 10 livros na mão, na sala de aula, os irmãos, eita. Aí tem sabedoria. Seco mais do que tudo no mundo. Isso não é conhecer Deus. Oh, aleluia. Isso não é saber quem é Deus. Essa mulher, irmãos, a primeira coisa que ela disse, ela fez uma. O que foi que ela disse? Você já sabe? Olhe para mim aqui. Você já sabe? Você já sabe quem é Ele? Qual foi a segunda coisa que ela disse? O Senhor vai dar. Na verdade teológica, Ele é quem dá. Olhe para mim aqui, irmãos. Irmão, olhe bem para mim aqui. Vocês têm certeza que Deus dá? O que é que diz Mateus 7,7? Pedi. E o que mais? E o que mais? E por que tu anda desesperado? A terceira verdade que ela vai dizer, coloca lá, filho. 2, 9 e 10, que eu vou lendo aqui. Ela diz assim, o Senhor vai dar a terra para vocês, porque todo mundo está em como? Em pânico. Vai. Passa aí o outro. Vamos lá. Agora ela diz, por quê? Olha aqui. Por quê? Digam vocês, irmãos. Isso. Agora o 11, bem forte. Bota, filho. Eita! Vai! Eita! Meu Deus! Ela está dizendo, não adianta batalhar contra o Deus de vocês. Ele é Deus de guerra. Não adianta tentar frustrar os planos dele. E aqui nós já sabemos que o Deus de vocês é o Deus aonde?
E o que mais? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Teve Covid no mundo? Deus deixou de ser Deus? E nós já sabemos que Ele é Deus aonde? Então pronto, Ele é quem manda, Ele é soberano. Irmão, essa mulher entrou numa aula teológica. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Quando o profeta chegou para ele e disse assim: teus filhos não valem nada, e tu apoiou eles, o Senhor Deus vai acabar com a tua casa, vai te matar, vai fazer uma bagunça santa. Sabe o que foi que ele disse? O Senhor é Deus, Ele faça o que Ele. Então pronto. Agora eu vou para finalizar. O que foi que levou essa mulher a dizer essas 3 verdades? Por que ela chegou? Olha para mim aqui agora. Quem queria entrar aqui no nível de espiritualidade para saber quem é Deus? Quem vocês querem? Numa profundeza tremenda. Que vocês dizem assim: eu quero ter uma fé que eu não tenha medo de nada. Que Ele está no controle. Como é que eu faço, pastor Ziel? Eu tenho um remédio aqui esta noite para vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem quer entrar no nível profundo de comunhão com Deus? Só quem quer. Quem quer de verdade. Pois eu tenho 2 coisinhas para tu saber como é que tu entra. Talvez qualquer outro pregador ia chegar aqui e ia te dizer: vai entrar uma nuvem escura, vocês vão sentir isso, vão sentir o corpo tremer, vocês vão não sei o quê. Mas eu só tenho 2 coisinhas pela Bíblia. Para tu saber quem é Deus, só tu precisa de 2 coisinhas. O que foi que fez Raabe entrar nesse nível profundo de comunhão com Deus? Agora vocês digam aí. Ela teve fé. Mas o que foi que levou ela a ter essa fé? Ô pastor. Pronto. O pastor falou. É isso aí. Agora, pastor, os acontecimentos, não foram? Quantos que ela dá no texto aí? Ela só dá? Aqui ela só dá 2. Olha para cá. Olha para cá que eu vou mostrar como é que tu entra num nível de fé. Tu não precisa de G12, G13, G15, G20. Tu não precisa de nada. Ela diz tudinho. Nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus aonde? E aonde mais? Porque nós já sabemos. Qual foi o primeiro? Não. Primeiro, ele secou. Êxodo 14, 13, 14. Está lá 14, 14, 13. As águas que vocês estão vendo, toca nela, Moisés. Os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais, porque Deus vai abrir o mar. Ela estava lá dizendo: aqui todo mundo já está com medo e as portas estão trancadas. Olha a fé dessa mulher. Mas o que é a nossa muralha? O que é a porta fechada? O que são os nossos soldados? O que são os nossos exércitos? Para um Deus que abriu o mar vermelho e jogou o exército de Faraó nas águas. Olhem para cá, igreja. Vocês vieram aqui ouvir a palavra de Deus. Eu não vim trazer para vocês movimento, que eu não tenho isso para dar. Eu não vim trazer aqui para vocês qualquer brincadeirinha. Mas eu vim trazer algo que, se você viver por isso aqui, 2 fatos foram o suficiente para que essa mulher tivesse a maior fé. Olha para cá. Nós já sabemos que o Deus de vocês, ele fez o quê? Abriu o mar vermelho. E qual foi a outra coisa? E outra, nós já sabemos também que 2 cabras ruins tentaram entrar no caminho. Às vezes a gente fica aqui: aquele teu inimigo, o laço está desfeito. O laço está desfeito. Tá, se tu andar na Bíblia. O laço está desfeito se tu for fiel a Deus. O laço está desfeito se tu ficares na sombra do onipotente.
ela olhou e disse: não adianta contra vocês, porque o Deus de vocês é poderoso. E nós já sabemos, ela só precisou de dois. Ela só precisou de dois para fazer o quê? Para viver, não é nem só crer, para entrar no nível de uma fé extraordinária. E por causa dessa fé, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem trouxe a Bíblia? Levante. O que você precisa do mais do que tem aí para aumentar a tua fé? Me diga, olhem para cá. Tem supostas curas lá no espiritismo, tem ou não? Na feitiçaria, tem ou não? Agora há pouco eu estava ali na Itália e o pastor disse para mim: cura também tem aqui, pastor. Tem cura. Não foi isso, pastor, que ele disse para nós? Tem cura em vários movimentos aqui. E aí? Mas essa mulher, ela passou a saber quem era Deus apenas através de dois. E por que tu tem uma Bíblia com 66 livros, contando o tamanho do poder e da grandeza de Deus? E aí o próprio João escreve: tudo que foi escrito é o suficiente para a nossa fé. Romanos 15:4, pela consolação das Escrituras. Então a minha palavra aqui esta noite, para os irmãos, se você souber quem é Deus, diga comigo bem forte: Ele vai lutar por mim e jogar os meus inimigos por terra. Olha o que ela disse: aqui está todo mundo aqui está todo mundo sem ânimo. Hoje está diferente, os crentes é que estão ficando sem ânimo. O jogador jogando, o povo do mundo vai para a festa, bebe cachaça, é sexta-feira, na hora que é sexta-feira, pronto, aí a festa vai até segunda, na hora que tem um joguinho, um feriado, estamos dentro, e nós estamos morto. Lá, quem ficou morto, quem foi? Foi Jericó. Mas aí a mulher disse: o povo aqui está com medo e sem ânimo, porque sabe que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus. Agora olhe para mim aqui. Ele vai entregar os inimigos. E sabe o que Deus coloca neles? Um terror, um medo. Irmãos, eles ficaram com tanto medo que na hora que balançavam a folha, é Israel. Tem crente que anda com isso hoje. Dia desse eu fui visitar um irmão e ele morreu disso. Mas ele também não estava certinho na vida dele. Mas ele morreu disso. Eu conversando com ele, ele disse: olha lá, pastor, vem me matar agora. Eu disse: que irmão, que quer te matar? Ele disse: olha lá, pastor. Eu disse: não, pai, te acalma. Morreu assim. Porque prestem bem atenção, você não é para andar com terror na tua vida. Porque o teu Deus é quem te guarda. E olhe para mim aqui, na hora que você chegar na sua casa, que der um medinho vem em você, aí você levanta e diz: Satanás, está escrito na palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. O Senhor está comigo. Ele já deu ânimo para a tua vida. Agora, se você quiser que o terror do mundo nunca te ataque, está lá em Gênesis 35, verso 5. Jacó ficou com medo do povo, porque os filhos dele mataram uma cidade. Mas naquela hora, a Bíblia diz que ele reconstruiu a vida dele, tirou o pecado da família, foram para o altar, e a Bíblia diz que o terror de Deus entrou neles, e ninguém teve coragem de perseguir Jacó. A segunda coisa, para você entrar nesse nível de comunhão com Deus, diga comigo: Ele, bem forte, Ele é quem abre as portas. Observem que ela diz aqui no texto: não adianta, eles estão trancando, tem muralha, mas o Deus de vocês vai dar esta terra. Quem crê nisso? Quando você lê Atos 16, 26, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam onde? Na prisão. Como?
A correr e as cordas. Aí eu pergunto, o que foi que aconteceu à meia-noite? Hein? E o que aconteceu com o terremoto? Ele quebrou as cadeias e o que mais? As portas se abriram. E quem foi que disse, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? O Deus dos céus que batalha por ti, Ele manda até terremoto só para sacudir, porque Ele é o Deus da tua vida. Quem glorifica, diga glória a Deus. Fique de pé agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós temos aqui o pastor Wellington. Quem mais aqui é pastor? Pastor. Pronto, o senhor fique bem ali, que nós vamos orar por esse povo agora. Pastor Wellington fica aqui. Mais outro pastor fica aqui. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,8, levanta a mão santa. Pode ficar bem de frente para cada irmão. E se você sentir, se está com depressão, se você está, pode ficar mais perto aqui, pastor. Pode ficar ali mais. Isso, o outro fica ali. Isso. E se você sentir de Deus, pastor Aziel, eu vim aqui neste culto, mas eu quero, a partir de hoje, mudar a minha vida. Primeiro passo, Romanos 10:17. A fé vem. Qual foi a primeira coisa que Raabe fez para que ela tivesse essas 3 confissões? Ela fez o quê? Olhe para mim, se você for um péssimo ouvinte e não guardar, Deus não tem bênção para você. E eu não quero que você seja um crente que precise hoje e amanhã consertar. Eu quero que você seja um crente definitivo, para crescer mais na fé e não ter uma fé deficiente. Se tem alguém aqui com depressão e quer sair do seu lugar, venha aqui à frente. Se está sofrendo, venha aqui à frente. Eu quero, pastor, essa oração. O Senhor vai te dar vitória hoje. Se tem alguém aqui que está doente ou desenganado dos médicos, quem também está ouvindo pela internet, cultuando a Deus, vem aqui à frente agora. Se tem alguém aqui neste local que está com a vida complicada e que você quer, na verdade, ter uma comunhão com Deus forte, você tem liberdade. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar por você. E se você veio a este culto, a tua fé está fraca, você não tem tido uma experiência verdadeira com Deus, o Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. E se você ainda não aceitou Jesus, vem aqui à frente, nós vamos já orar. Quem está aqui que ainda não tem uma fé firmada em Cristo, vem aqui à frente. Você que não aceitou, hoje pode ser a tua última oportunidade, mas Jesus está te chamando agora. Ele te trouxe nesta casa como levou os espias para a casa de Raabe. O Senhor nos trouxe até aqui para abençoar a tua vida. Se tem alguém que está ouvindo a palavra, venha aqui à frente agora. Pastor, sou eu. Pastor, eu quero. Tem alguém aqui que não é cristão ainda, não aceitou Jesus como Salvador? Tem alguém? Levante a mão se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Se tem alguém, nós vamos orar agora. Estenda as mãos os pastores, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está te dando a oportunidade. Você está aqui esta noite. E o Espírito Santo conhece a tua necessidade. O Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Deus quer renovar a tua vida agora. Espírito do medo, sai agora em nome de Jesus. Todo mal, sai agora em nome de Jesus. E se você tiver essa fé na palavra, o Senhor Deus vai te dar vitória agora. Em nome de Jesus. Opressão, depressão, em nome de Jesus, seja quebrado agora. O Senhor está tocando na tua vida, rapaz.
O Senhor está tocando na tua vida. Espírito Santo, age agora. Age em cada vida aqui agora. O Senhor te cura nesta noite. Surdez, mudez, câncer, seja onde estiver, qualquer outra enfermidade, na coluna, no sangue, nos nervos, na pele, nos ossos, o Senhor está ministrando sobre a tua vida. Os homens de Deus estendam as mãos aqui agora. Em nome de Jesus, sejam tocados, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados, em nome de Jesus. E agora, se você já ouviu a palavra e conhece esse Deus que Raabe conheceu, o Senhor está dizendo: eu estou no controle. Talvez você que veio aqui, meu irmão, esteja dizendo: não está bem ou não está bom as coisas para mim aqui. O Senhor Deus está falando contigo esta noite: eu estou no controle. Eu estou no controle. Não tenha medo de nada. Não fique desesperado por nada. Deus está no controle da tua vida. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus. Receba o milagre de Deus. E você tem unção? Você tem a glória de Deus? Coloque a tua mão. A irmã coloque a mão na cabeça da irmã. O irmão coloque a mão na cabeça desse irmão agora. Porão as mãos sobre os enfermos. Porão as mãos. Coloque a tua mão na autoridade. Você não é crente? Você não tem poder? Você não tem Jesus? Aleluia. Seja renovado agora. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo agora. Agora, agora, agora. Senhor, eu preguei a tua palavra. E o Senhor confirme agora com sinais, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. E cada crente que está agora recebendo a autoridade espiritual, são cheios do teu poder e da tua glória e são crentes. São crentes. E se aqui tem crentes cheios de Deus, a tua glória está na casa. Que haja milagres, que haja renovo, que haja transformação, que haja poder de Deus, que haja comunhão. O Senhor está quebrando todo espírito de contenda, de mentira. O Senhor está te transformando agora. O Senhor está te dando glória, 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 glória sobre a tua vida. Vai repreendendo todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade de Deus. Em nome de Jesus. Sente glorificando a Deus. Eu quero perguntar mais uma vez. Aleluia.